O assunto que está dominando o debate aí nos esporte, entre o pessoal que comenta futebol, é a história do Flamengo, do técnico Filipe Luís, porque ele disse numa entrevista coletiva que o jogador Pedro não estava se empenhando no treinamento, estava debochando. E ele disse: isso é uma falta de respeito com ele próprio, com o time. A questão é, cabe a um líder expor assim um liderado? Um chefe de uma empresa pode falar assim de um funcionário na frente de todo mundo? Antes havia uma máxima que era elogio em público, chamar atenção no particular. Isso vale ainda ou não vale mais, hein? O Bom Dia vai tratar desse tema agora com Alberto Borém. Fala, Borém. Ei, Mário, bom dia para você, para Vanessa, todo mundo que acompanha o Bom Dia Espírito Santo. Pois é, na volta do Brasileirão, o Flamengo venceu o São Paulo, mas o que mais chamou a atenção foi a entrevista pós-jogo do técnico Filipe Luís. Essa entrevista normalmente acontece sempre depois do jogo, mas o tom usado nessa entrevista pelo técnico foi o que chamou a atenção. E sobre esse assunto, para solucionar a sua dúvida, Mário, a gente conversa com o advogado trabalhista Alberto Nemer. Obrigado por conversar com a TV Gazeta. Aproveitando a pergunta do Mário, eu pergunto ao senhor: de que maneira a crítica profissional extrapola e qual a diferença dela para uma exposição que pode se tornar vexatória? Obrigado por conversar com a TV Gazeta. Obrigado pelo convite. Bom dia, Alberto. Bom dia, Mário. Bom dia, Vanessa. É importante esclarecer que no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, obviamente existem formas de cobrança, né? Você, como líder, você pode e deve cobrar os seus subordinados, ou seja, os seus liderados. Mas tudo tem um limite. Essa forma não é qualquer tipo de cobrança e também não é em qualquer ambiente que essa cobrança pode ocorrer. Por exemplo, em uma reunião com várias pessoas, o líder, o chefe, como assim diz, não pode expor um funcionário em relação aos seus defeitos, a relação que ele por exemplo, é um péssimo vendedor, que ele não tem habilidades. Ele não pode fazer isso. Isso, eventualmente, a depender da forma que se fala e que se expõe, pode gerar, sim, um dano moral ou até, se for de formas reiteradas, um assédio moral. E no caso concreto, acho que tomou conta do Brasil esse assunto, né, em relação ao Filipe Luís, ao Pedro. Houve, sim, uma exposição, não só em uma reunião, mas, na verdade, numa coletiva de imprensa, pós-jogo, viralizou em todo o Brasil uma forma que um líder expôs de forma muito clara e, na minha opinião, lamentável, os defeitos do seu liderado, que é o jogador Pedro. Por exemplo, o chamando de preguiçoso e até fazendo com que a forma que ele expôs, podendo levar a torcida contra ele. E isso, sim, a depender da forma que o Pedro receba essa exposição e a forma que ele possa, eventualmente, se quiser levar à justiça, pode se configurar um dano moral. Antes de perguntar sobre o resultado dessa ação, eu pergunto: o fato de serem jogadores de futebol e recebem altos salários e contratos diferentes de trabalhadores comuns, por exemplo, vou trazer para o nosso contexto. Isso na vida das pessoas que trabalham em shopping, trabalham no comércio ou, enfim, em outra profissão. Muda alguma coisa esse tipo de exposição e essas pessoas que estão aqui mais perto da nossa realidade, da nossa rotina, têm o mesmo direito? O direito a dano moral, ele é um direito brasileiro previsto pela Constituição, ou seja, se aplica a todos os trabalhadores. Obviamente que há uma distinção entre o Pedro, por exemplo, e uma pessoa com uma profissão de um salário mais baixo. Porque o Pedro, pela CLT, ele é considerado hipersuficiente, né? E, obviamente, o tratamento dele é diferenciado. Mas, mesmo assim, não dá qualquer direito do seu empregador de humilhá-lo, de expor a toda uma situação que às vezes se concentra, como disse o Mário, né? Se elogia em público e chama atenção no privado. Ele poderia ser cobrado? Poderia. Da forma que foi, é questionável. Tanto é que ele já fez uma nota que se sentiu constrangido com as palavras do Filipe Luís. Então isso eventualmente poderia levar, em uma eventual ação trabalhista, o Flamengo a ser condenado eventualmente em um dano moral ou até assédio moral. Lembrando que não é o primeiro episódio, né, do Pedro no Flamengo. Há um tempo atrás ele foi agredido por um preparador físico do time, mas eu não tenho dúvidas que ele, levando esse caso ele queira, além do assédio moral ou do dano moral, ele pode, caso queira, como eu te disse aqui no off, aplicar justa causa
no empregador, ou seja, que é a rescisão indireta, porque ele pode entender que esse ambiente para ele já não se sente confortável o suficiente para poder trabalhar nesse ambiente. Então, a depender do caso, sim, ele pode inclusive aplicar a rescisão indireta, que é a justa causa do empregado no empregador. Nesse caso do Pedro e do Filipe Luiz, essa entrevista coletiva foi transmitida para todo o Brasil, para todo mundo, está disponível na internet, quem tem interesse pode ver, rever essa entrevista, também há posicionamento do Pedro, mas trazendo novamente para o nosso contexto, quando o empregador se sente humilhado e não tem provas suficientes, o que ele precisa para apresentar à justiça um pedido não só de rescisão, mas também de dano moral? Como é que acontece isso? Olha, toda pessoa que se sentir constrangida, humilhada no seu ambiente de trabalho, primeiro ele deve procurar o seu chefe superior. E se for ele que está praticando, procurar outro chefe ou até um departamento pessoal, recursos humanos, para fazer essa denúncia. É sempre importante verificar se a empresa tem um canal, uma ouvidoria de denúncia também anônima, para que possa ser apurado. E é importante que ele sempre busque ter evidências, seja por uma gravação, seja por testemunhas, porque às vezes esse assédio é por mensagem ou no ambiente corporativo com outras pessoas, mas é importante ele se reunir provas para que ele possa, numa eventual ação, evidenciar isso que ele está sofrendo. Outro ponto importante também é destacar a importância do sindicato, né? Ele também pode levar essa demanda para o sindicato e o sindicato ser um interventor, ou seja, um intermediário nessa questão para melhorar o ambiente de trabalho, e se assim não acontecer, o sindicato também tem condições e competência para tomar as medidas jurídicas cabíveis. Doutor, só um último detalhe, pensando nesse caso do Filipe Luiz, ele não foi eleito, ele foi escolhido por um cargo que pode ser temporário. Ele pode ser demitido na semana que vem por outros motivos, mas a minha pergunta é, nesse caso, ele poderia ser demitido por isso? E trazendo para o nosso contexto, quando um líder expõe um funcionário, um líder, importante ressaltar que a minha pergunta não é o líder fundador da empresa, é um líder escolhido. Ele pode ser demitido por essa exposição? Eu não tenho dúvidas que sim, inclusive por justa causa. Por quê? Porque o líder, nesse caso o chefe, que não é o dono da empresa, mas ele exerce um cargo de chefia, os atos que ele pratica, quem responde é o empregador. Então, por exemplo, vamos pensar que o Pedro entrou com uma ação e o Flamengo foi condenado a pagar por um ato do seu preposto, que é o Filipe Luiz. Então, para mitigar isso, o Flamengo sim pode rescindir, poderia rescindir, caso queira, esse contrato com o Filipe Luiz, inclusive aplicando eventualmente a justa causa. Obrigado por conversar com a TV Gazeta. Alberto Nemer é advogado trabalhista, conversa ao vivo com Bom Dia Espírito Santo a respeito das declarações do treinador do Flamengo, Filipe Luiz, sobre o desempenho nos treinos e a não ida para o jogo do Pedro, atacante do Flamengo. É claro, o assunto ainda repercute nas redes sociais, assunto aqui também no Bom Dia Espírito Santo. Mário, Vanessa.